Sabe quando a gente precisa encher uma piscina, arrumar as coisas para uma mudança, ou até na cozinha mesmo? Entender o espaço que as coisas ocupam é super importante. E esse espaço, ele tem um nome, é o volume. Hoje a gente vai desvendar o segredo para calcular isso de um jeito bem fácil e rápido. Vamos lá? Olha só para essa caixa. A pergunta parece bem simples, né? Quanto espaço tem aí dentro? Mas a resposta é um pouquinho mais complexa do que só medir uma linha reta. A gente está falando de todo o espaço tridimensional que essa caixa ocupa. Pensa nisso como um quebra-cabeça que a gente vai montar agora juntos. E a resposta para esse quebra-cabeça é justamente o volume. Para entender o que é volume de um jeito fácil, imagina que a gente está enchendo essa caixa com aqueles bloquinhos de montar, sabe? Aqueles cubinhos. O volume nada mais é do que a contagem de quantos cubinhos desses cabem ali dentro, até encher tudo. Simples assim. Então, contar cubinho por cubinho até funciona, mas, convenhamos, não é nada prático, né? A boa notícia é que existe um atalho, uma espécie de código secreto que dá a resposta na hora. E é exatamente esse código que a gente vai decifrar agora. Visualizar ajuda muito a entender a fórmula. Então, vamos lá, passo a passo. Primeiro, a gente olha o comprimento. Imagina uma fileirinha de cubos. Depois, a gente multiplica isso pela largura. E pronto, já temos a primeira camada inteira de cubos. Por último, a gente multiplica pela altura, que é como se a gente empilhasse todas as camadas, uma em cima da outra, até preencher a caixa toda. E aí está, nosso código secreto revelado. Volume é igual a comprimento vezes largura vezes altura. É uma fórmula super simples, mas olha, ela é poderosíssima demais. Ok, vamos testar isso na prática. Imagina um container de transporte. Ele tem 4 metros de comprimento, 2 de largura e 2 de altura. Com a nossa fórmula na mão, como é que a gente descobre o volume total dele? Vamos lá, é só aplicar a fórmula. A gente pega os 4 metros de comprimento e multiplica pelos 2 de largura. Isso dá 8, certo? Agora, a gente pega esse resultado, 8, e multiplica pelos 2 metros de altura. O resultado final, 16 metros cúbicos. E atenção nesse detalhe, tem que ser cúbicos ou m³, porque a gente está medindo um espaço de 3 dimensões. Isso é super importante. Beleza. Agora que a gente já pegou o jeito da fórmula geral, vamos dar uma olhada num caso especial, que é bem legal, o cubo perfeito. A lógica é a mesma, mas tem uma simplificação que deixa tudo ainda mais fácil. Qual é a grande diferença, então? É bem simples, na verdade. Num bloco retangular normal, o comprimento, a largura e a altura podem ter medidas diferentes. Já no cubo, todos os lados são iguaizinhos. Comprimento, largura, altura, tudo tem o mesmo tamanho. E é por isso que o cálculo fica mais fácil ainda. Com isso, a nossa fórmula fica mais enxuta. Em vez de fazer comprimento vezes largura vezes altura, a gente simplesmente faz lado vezes lado vezes lado. É o mesmo número multiplicado por ele mesmo 3 vezes. Na matemática, a gente chama isso de elevar ao cubo. E se representa com aquele 3zinho ali em cima, sabe? O expoente. E olha que legal essa curiosidade. Sabe por que a gente fala elevado ao cubo para a potência de 3? Vem exatamente daqui, do cálculo do volume do cubo. É a matemática e a linguagem conversando, uma conexão perfeita entre a palavra e a forma geométrica. Bem legal, né? Então vamos para um teste rápido. Se a gente tem um cubo e cada lado dele mede 4 decímetros, qual será o volume? Exato. O cálculo é 4 vezes 4, que dá 16, e aí 16 vezes 4 de novo, 64 decímetros cúbicos. Simples, direto e elegante. Ok, até agora tudo parece bem tranquilo, né? Mas agora vem a reviravolta. Tem uma pegadinha bem comum que muita gente acaba caindo e ela tem tudo a ver com as unidades de medida. Dá uma olhada nesse problema. O comprimento está em decímetros, a largura em milímetros e a altura em metros. Se a gente simplesmente sair multiplicando 3 por 250 por 0,4, o resultado vai dar totalmente errado. O grande segredo aqui é padronizar tudo antes de começar. Então, o ponto principal é esse. Antes de sair multiplicando, a gente precisa ter certeza de que todas as medidas estão na mesma unidade. O problema pede a resposta em centímetros cúbicos, certo? Então, o mais fácil é converter tudo para centímetros. 3 decímetros viram 30 centímetros. 250 milímetros viram 25 centímetros. E 0,4 metros são 40 centímetros. Agora sim, com todas as unidades iguaizinhas em centímetros, a gente pode usar a fórmula sem medo. Fazendo 30 vezes 25 e o resultado vezes 40, chegamos ao volume correto de 30.000 centímetros cúbicos. Então, a regra de ouro é:
Primeiro converte, depois calcula. Sempre. Muito bem, agora que a gente já dominou a fórmula e também a conversão de unidades, vamos juntar tudo isso no nosso desafio final. É hora de colocar tudo em prática. Olha só esse problema. Temos uma pilha de blocos de metal todos idênticos. Cada um tem 5 decímetros de comprimento, 2 de largura e 4 de altura. A pergunta é, qual o volume total da pilha? Que tem 18 blocos. O desafio aqui é que não é só um bloco, é a pilha toda. Como a gente resolve isso? O segredo é quebrar o problema em partes menores. É bem simples, na verdade. Primeiro, a gente calcula o volume de um bloco só. Segundo, a gente vê quantos blocos tem na pilha. O problema já nos diz que são 18. E terceiro, a gente multiplica o volume de um bloco pelo número total de blocos. Pronto. E aqui estão os cálculos. O volume de um bloco é 5 vezes 2 vezes 4, o que dá 40 decímetros cúbicos. A gente já sabe que a pilha tem 18 blocos, então é só fazer 40 vezes 18. O resultado? O volume total da pilha é de 720 decímetros cúbicos. E qual é a grande lição disso tudo? É que, muitas vezes, formas que parecem complexas, como essa pilha de blocos, são só um monte de formas simples juntas. A grande sacada é saber enxergar essas partes menores. Então, na próxima vez que alguém olhar para uma caixa, um prédio ou até mesmo para o próprio quarto, vai se lembrar do poder dessa fórmula. Comprimento vezes largura vezes altura. E claro, vai lembrar de sempre checar as unidades. Fica aqui um desafio para pensar. Qual o maior volume que dá para calcular no ambiente ao redor? A ferramenta para descobrir a resposta já está aí.